meu nome é Gislaine, você está no canal Gislendo. E hoje eu vim falar aqui de um livro de ficção científica que eu super recomendo pra quem não curte muito, fala, ai não, né, não gosto, mas nunca leu. É um livro de ficção científica, mas basicamente ele tem poucos elementos de ficção científica em si. Esse aqui é o Kindred, da Octavia Butler. Ele foi publicado pela primeira vez aqui no Brasil pela editora Morro Branco. A Carolina Caires Coelho é a tradutora. E a gente tem a maravilhosíssima Mel Ferraz, booktuber também, e a Suzana Almeida como revisoras. A Octavia Butler é uma americana que nasceu na Califórnia em 1947. Ela teve que lidar com pobreza, com racismo e com dislexia. E mesmo assim, ela publicou muitas obras de ficção. Ela é a primeira mulher negra norte-americana a escrever ficção científica, né? Aos 12 anos, a Octavia assistiu um filme chamado A Garota Diabólica de Marte. E ela achou tão ruim, que ela resolveu escrever histórias melhores do que aquela. Ela teve que vencer pobreza, vencer racismo e vencer a dislexia para conseguir escrever essas histórias. Depois da morte da Octavia, em 2006, todo o material dela, as coisas pessoais dela foram doadas para uma exposição. E aí acharam no meio do material uma carta onde ela fala que ela vai ser uma autora de best-seller. Então ela coloca assim: serei uma autora best-seller. Após Imago, todos os meus livros entrarão na lista de mais vendidos do Los Angeles Times, New York Times, Publishing Weekly, Washington Post, etc. Meus romances entrarão nessas listas, quer meus editores invistam neles ou não, quer eu receba um grande adiantamento ou não, quer eu ganhe outro prêmio ou não. Esta é a minha vida, eu escrevo livros best-seller. Minhas histórias figuram na lista de mais vendidos e assim que são publicadas ou logo depois disso. Que assim seja, faça acontecer, vou encontrar o caminho para fazer isso, quer assim seja, faça acontecer. É quase como uma oração aqui, que provavelmente ela ficou repetindo isso até que fosse uma verdade absoluta. Ela é a primeira dama, né, norte-americana de ficção científica. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que ela ganhou grandes prêmios de ficção científica. Ela ganhou praticamente todos, né? Ela ganhou o Hugo, ela ganhou Nebula, ela ganhou o Locus Awards e ganhou o MacArthur Fellowship. Então eu fiquei muito curiosa e eu ganhei esse livro ano passado da minha amiga Dani. Muito obrigada, Dani. Olha, demorei para ler, mas esse livro ele foi publicado originalmente em 1979 e a história aqui dentro se passa em 1976. Quando a gente pensa em ficção científica, a gente pensa em tecnologia e a gente pensa em futurismo, em primeiro lugar. E eu vou dizer que esse livro, ele é totalmente o contrário. Por quê? Temos o elemento da ficção científica. Desculpa, eu vou ter que tirar o grande gostinho da descoberta, né? Mas eu vou ter que falar sobre o livro. Esse livro tem a questão da viagem do tempo, só que é uma viagem no tempo ao passado. E o engraçado é que ela mescla muita coisa, né? Porque ela trabalha com empoderamento feminino, ela trabalha com a questão do racismo, do preconceito. E esse livro ele fala também da questão do controle da própria vida, que é uma ilusão, né? Eu sempre digo que a única certeza que a gente tem é que imprevistos vão ocorrer, incertezas cruzarão o nosso caminho. Lá no final do livro, a gente tem algumas palavras do Vitor Ferreira Gomes. O Vitor Ferreira Gomes é da editora Morro Branco e ele coloca algumas considerações finais sobre a Octavia e sobre o livro, e ele fala que, abre aspas, poucas vezes a ficção será tão inexplicável quanto as barbáries que acontecem na vida real. Nada será tão inexplicável ou injustificável como a própria história. Porque o que acontece nesse livro? A protagonista, que é a Dana, perto do aniversário dela de 26 anos, ela tem uma experiência
Ela começa a passar mal, fica tonta, zonza, e ela acaba se vendo de repente num outro ambiente. Ela tá numa floresta, tem um rio e tem uma criança se afogando. Ela salva essa criança, mas o pai da criança fica também super assustado com essa situação e aponta uma arma, uma espingarda. Ela fica totalmente aterrorizada e no minuto seguinte ela está de volta na casa dela, né, na sala da casa dela, molhada e enlameada, porque ela entrou no rio para salvar a criança. Tirando o fato de que ela estava molhada e enlameada, nem ela conseguiria acreditar naquilo que ela tinha acabado de viver. A questão aqui é que existe a viagem no tempo para o passado. Ela volta no tempo, mais ou menos 1815, para um estado escravagista. Então, Dana, negra, mulher, vestindo calças, livre, independente, de repente se sente acuada, reprimida, não se sente gente numa sociedade escravocrata. Ela não tem direito, ela não pode falar porque ela tem educação, ela fala diferente, ela fala melhor que os brancos, ela sabe ler e escrever, porque nem o dono dos escravos sabe ler e escrever tão bem quanto ela. Eu não posso dizer muito sobre o enredo, porque eu acho que, apesar do enredo ser muito simples, esse menino que ela salva, ele tem alguma ligação com ela. Cada vez que ele entra em apuro, ela acaba voltando e ela não tem controle nenhum, nem da ida, nem da volta no tempo. Parece uma questão do futuro, mas trata de problemas do passado e do presente, né? A questão do racismo, a questão do preconceito. E uma coisa que eu queria mostrar, que tem aqui e que tá dentro do livro, mas que ela fala: escrevo sobre pessoas que fazem coisas extraordinárias e coincidiu disso ser chamado ficção científica. Gente, super recomendo. Não dá pra falar mais nada sobre isso, porque senão eu vou acabar dando spoiler e vou tirar o que é mais legal nesse livro. Então super recomendo pra vocês aí. Leiam. E Dani, mais uma vez, obrigada. Tá bom, gente? Até a próxima aí. Tchau, obrigada.